Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com muita notícia hoje, cara. A diretoria do Vasco teve uma conversa muito importante com o elenco do Vasco a respeito desses casos aí de apostas no futebol brasileiro. Hoje tivemos mais dois jogadores suspeitos aí de participar desses esquemas, um zagueiro do Fluminense, Vitor Mendes, se eu não me engano esse é o nome do jogador, e o volante Richard, que já passou pelo Vasco lá no ano de 2019, que está atualmente no Cruzeiro. Esses dois jogadores foram afastados pelos seus clubes e o Vasco teve uma conversa muito importante com o nosso elenco. Até agora as notícias que a gente tem é que não tem nenhum jogador do Vasco envolvido nesse esquema. Tomara que não apareça ninguém, né, cara? Vamos falar disso, vamos falar também aqui do jogo de amanhã contra o Coritiba, onde você vai poder assistir esse jogo. Também vamos trazer aqui informações de um jogador que o Vasco quer renovar o seu contrato, que pertence ao Internacional, e também a situação de dois jogadores do Santos que estão no Vasco. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje, mas já vai deixando o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra você receber os vídeos aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo aí no nosso canal. Vai lá também no meu outro canal, Expresso Vasco, se inscreve lá, o link tá aqui na descrição, sempre tô soltando vídeo novo lá também no nosso canal. O canal tá crescendo aos pouquinhos, muito obrigado a galera que está se inscrevendo lá, 32 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês aí. Pessoal, o Vasco vai entrar em campo amanhã para enfrentar o Coritiba fora de casa. Essa partida terá transmissão somente do Premier Clubes. O jogo será às 7 horas da noite, quando você chegar do seu trabalho aí, vai ter que correr para a televisão para poder acompanhar o jogo do Vascão, cara. Espero uma boa vitória do Vasco, já que hoje o Vasco está na 11ª colocação com apenas 5 pontos, apenas uma vitória conquistada no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Vasco é favorito a vencer o Coritiba por ter um elenco um pouco melhor do que o do Coxa, mas todo cuidado é pouco, né? A gente está vendo como o técnico Barbieri está muito mal no comando do Vasco. O Vasco tem sim que tomar cuidado com o Coritiba, que tem um atacante perigoso que é o Aleph Manga, né? Se vacilar na frente dele, ele faz o gol mesmo. Porém, a zaga do Vasco vem passando uma certa confiança aí ao torcedor vascaíno, né? O Robson Bambu, que ganhou a titularidade do time do Vasco, vem passando confiança tanto ao torcedor e também ao Maurício Barbieri. O Globoesporte.com fez uma matéria muito interessante aí falando a respeito do zagueiro, né? A preferência do técnico Maurício Barbieri, ao invés do argentino Manuel Capasso, né? Que teve uma novela gigantesca para esse cara vir pro Vasco. O cara está no Vasco, mas não vai ser utilizado, porque o Robson Bambu faz alguns bons jogos, né? Mas também vacilou em alguns jogos aí, mas ele vem agradando a comissão técnica do Vasco e deverá ser titular do Vasco nessa temporada. Muito possivelmente o Vasco não terá alteração da última partida no empate contra o Fluminense, né? O Vasco deverá entrar em campo com Léo Jardim, Pumita Rodrigues, a zaga com Robson Bambu, Léo Pelé e Lucas Piton, o meio campo com Rodrigo, Andrei Santos, que ainda não foi para a seleção sub-20, e Jair, o ataque com Alex Teixeira, Gabriel Peck e também Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai pegar o Coritiba amanhã às 7 horas da noite no Couto Pereira. Como eu disse aí no início, o Vasco promoveu uma conversa importante com o elenco sobre as notícias e investigações envolvendo apostas aí no futebol brasileiro. Em razão das atuais notícias e do procedimento investigatório sobre apostas aí no nosso futebol, o Vasco promoveu uma conversa com todo o seu elenco profissional sobre esse tema. Após a palestra, que teve como objetivo a informação e esclarecimento sobre o importante assunto, foi entregue aos jogadores uma cartilha desenvolvida pelo departamento jurídico do clube. Vale ressaltar que não teve nenhum jogador do Vasco envolvido nesse caso de apostas aqui no futebol brasileiro. Até agora as informações que a gente tem é que já tem 16 jogadores aí investigados entre clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, nenhum jogador do Vasco está envolvido. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre essas apostas aí. Até falei agora dos últimos casos de jogadores que foram afastados pelos seus clubes, né? No início do vídeo, um zagueiro do Fluminense e também o Richard, ex-volante do Vasco, que está atualmente no Cruzeiro e vem jogando bem lá no Cruzeiro. Certamente, se forem acusados, esses jogadores serão banidos do futebol e não terão mais as suas carreiras retomadas aqui no Brasil. Com certeza, o barato vai sair muito caro para esses atletas, como por exemplo o zagueiro Eduardo Bauerman do Santos, que ia ganhar 50 mil reais numa aposta se ele tomasse um cartão amarelo naquela partida. Vale ressaltar que o salário mensal do jogador é na casa de 220 mil reais. Se for condenado, certamente o jogador estará banido do futebol. Aí vale a reflexão, o jogador vai ser punido por 50 mil reais, o que não é nem um terço do salário do jogador atualmente, né? São burrices que são feitas aí por esses atletas e com certeza vai ter muito mais jogador aparecendo aí nessa lista aí.
questões contratuais, o atacante Juan Cruz e também o meio-campista Carabarral não enfrentarão o Santos aí no próximo final de semana, quando o Vasco enfrentará o time paulista em São Januário às 4 horas da tarde no domingo. Os dois jogadores estão somente emprestados ao Vasco e pertencem ao Santos, e nos seus contratos tem a cláusula de que eles não enfrentarão o Santos aí em jogos pelo Campeonato Brasileiro ou em qualquer outra competição, e eles estarão fora, né? Muitos são reforços, né? Na minha opinião, o Vasco, em vez de dar espaço pro Juan Cruz, pro Carabarral, dá espaço pro garoto Ryan, meu amigo. O jogador é uma grande promessa do time do Vasco, tem 17 anos, já tá na hora de estar no profissional, porque ele é um fenômeno, não é um jogador comum que você deixa ele na base até os 20, 21 anos. Tem que tirar ele logo, subir pro profissional, para ele começar a ter mais contato com o futebol profissional, porque em breve ele estará sim no time profissional do Vasco. Sem dúvida nenhuma, é o grande ativo da base do Vasco hoje. Na minha opinião, o Vasco tem que seguir os passos do Palmeiras, assim como fez com o Endrick, e promover o Ryan ao time titular, porque qualidade ele tem e pode ser um jogador diferencial e pode ajudar o Vasco nessa temporada. O Vasco vem encontrando muitas dificuldades aí, não contratou bem, pelo contrário, contratou muito mal e vai ter que recorrer mais uma vez à categoria de base para tentar tirar algum outro bom jogador ali para compor o nosso elenco. E o Ryan, na minha opinião, seria muito mais válido do que, por exemplo, dar oportunidades ao Carabarral, um meio-campista já com a idade avançada, que não pertence ao Vasco, e também o Juan Cruz, é um jogador muito fraco, na minha opinião. Um jogador que lembra muito o Fábio Gomes, que estava no Vasco ano passado, né? Eu acho que o Fábio Gomes ainda era um pouquinho melhor. Bom, e além desses dois jogadores, tem um jogador do Vasco que pertence a um outro clube, mas esse o Vasco tenta renovar o seu contrato, né? O lateral esquerdo, Paulo Vitor, que pertence ao Internacional. O Vasco entrou em contato com o clube gaúcho para tentar estender o vínculo dele de empréstimo com o Vasco até o final do ano. O jogador está emprestado somente até o fim de junho e deverá deixar o Vasco caso o Internacional não aceite aí renovar o seu contrato até o final do ano com o clube. O jogador de 22 anos é atualmente o reserva imediato do Lucas Piton ali na lateral esquerda. Vale ressaltar que o garoto Riquelme já está totalmente recuperado e pode ser que tenha alguma oportunidade aí, ou até mesmo, quem sabe, o Vasco empreste ele para ele pegar mais rodagem, né? Para ele voltar aí a jogar mais, porque ele teve uma gravíssima lesão e poderia, quem sabe, até mesmo ser emprestado a algum clube da Série A ou da Série B para ganhar mais ritmo de jogo e o ano que vem ele retornar ao Vasco. E para você, torcedor, você acha que o Vasco tem que renovar o contrato do Paulo Vitor ou você acha que o Vasco tem que contratar um outro lateral esquerdo para compor o nosso elenco? Bom, e para fechar o nosso vídeo, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, deu uma entrevista aí ao canal Fanático Vascaíno lá do Fábio Azevedo e falou que não vendeu o Vasco por 700 milhões, como todo mundo acredita que tenha sido, né? Diz que a operação é de R$1 milhão. De acordo com o presidente do Vasco, de início havia sido noticiado que a 777 Partners investiria 700 milhões no Vasco, além de assumir outros 700 milhões de dívidas do clube, que totaliza R$1 bilhão e 400 milhões. Entretanto, o presidente do Vasco garantiu que o Vasco recebeu mais 300 milhões de reais, que totalizou a venda do futebol do Vasco por R$1 bilhão. Ele também revelou que existe uma cláusula no contrato aí com a 777 Partners sobre a reforma de São Januário. Ficou acordado aí no contrato que a associação vai fazer a reforma, ou a SAF do Vasco aí, se a 777 Partners investir mais de 400 milhões aí na reforma aí do estádio, o que muito possivelmente deverá acontecer, já que, de acordo com várias informações, o Vasco totaliza aí que a reforma de São Januário estará na casa de 500 milhões de reais, o que bate com o que está estipulado no contrato aí do Vasco com a empresa norte-americana. Deixa aí nos comentários o que você acha desse contrato do Vasco aí com a 777 Partners, o Vasco vendido por R$1 bilhão e não 700 milhões, como todo mundo acreditava que tinha sido. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.